Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à Escola Unicista. Sou a Bruna, mentora terapêutica, professora de autoconhecimento. Estou aqui hoje para conduzir as leituras do Manual de Professores. Hoje nós vamos seguir a partir da parte 3, que diz quais são os níveis de ensino. Estamos muito felizes, eu e a Claita, de poder começar a fazer as lives aqui para a escola. A intenção é que a gente concentre aqui todas as lives, todos os assuntos referentes a um curso em milagres e o pensamento unicista. Deixa eu compartilhar aqui para algumas pessoas. Esperar o pessoal ir chegando. Que agora é novidade, né? Antes estava sendo feito no meu perfil ou no perfil da Claita. É isso então. Então vamos começar. Reforçando que a partir de amanhã até o domingo, até o próximo domingo, quem vai estar conduzindo as lives dos exercícios de um curso em milagres é a Claita, mas tudo sempre aqui através da escola. E eu retorno com vocês na próxima semana, mas a gente continua se vendo aqui nas lives de quarta-feira e nas lives de sexta-feira, que é do Manual de Professores. Mãe, seja bem-vinda. Vamos começar então a parte 3. Quais são os níveis de ensino? Lembrando que nós já lemos lá o início, a parte 1, a parte 2. Você encontra no meu perfil, Bruna Mentora Terapêutica, ou no perfil da Claita. Mas agora a gente segue adiante aqui desde a parte 3. Então vamos lá. Quais são os níveis de ensino? Os professores de Deus não têm nível de ensino determinado. Cada situação de ensino-aprendizado envolve um relacionamento. Diferente do início, embora o objetivo final seja sempre o mesmo. Fazer do relacionamento um relacionamento santo, no qual ambos são capazes de olhar para o Filho de Deus como alguém sem pecado. Lembrando que professor de Deus não é um professor de autoconhecimento, não é um terapeuta. Professor de Deus é todos nós que nos colocamos à disposição do Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. O verdadeiro professor de Deus é o Espírito Santo, essa parte lembrada em nós, essa parte que se lembra desse amor. Então, o Espírito Santo, ele está tanto aqui na dualidade quanto na unicidade. E ele usa através das expiações, das nossas salas de aula, para nos conduzir à lembrança de que somos um, de que somos uma única consciência. Então, quando a gente coloca a nossa mente a serviço do Espírito Santo, nós estamos colocando a nossa mente para o professor de Deus. Então, o professor de Deus são todos nós que nos colocamos disponíveis para nos lembrar. E daí, dessa forma, nós podemos ter, como a gente vai ver aqui mais para frente, relacionamentos santos. E o que é relacionamento santo? É quando duas pessoas se juntam ali para se lembrar da verdade. E a gente pode se lembrar através do amor ou através de expiações mais dolorosas para o nosso ego. Mas um relacionamento sempre tem o objetivo de servir a essa lembrança da verdade. Então vamos seguindo. Não há pessoa alguma de quem o professor de Deus não possa aprender. Portanto, não existe ninguém a quem ele não possa ensinar. Entretanto, por uma questão prática, ele não pode encontrar todas as pessoas. Nem todos podem achá-lo. Assim, o plano inclui contatos bastante específicos a serem feitos por cada professor de Deus. Não existem acidentes na salvação.
Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. Então, todos os nossos relacionamentos, de mãe, de filha, de pai, relacionamento amoroso, amizade, colegas de trabalho, vizinho, desconhecidos que aparecerem na rua, todos os relacionamentos estão a serviço dessa lembrança. Então, cada pessoa que chega na nossa vida, a gente pode sair um pouquinho ali do nosso ego arrogante, de sempre estar encontrando culpado para as coisas, ou acreditando que estamos separados do outro. Sai um pouquinho da comparação, dos nossos desejos pessoais, e entender que aquele outro chegou para mim, para que eu me lembre da verdade. Então, dentro de um relacionamento santo, o ensino e o aprendizado se dá ao mesmo tempo. Mas isso só é possível quando as duas pessoas estão querendo a mesma meta. Porque a maioria que a gente vê são relacionamentos conflituosos, relacionamentos baseados no ego. A gente acredita que o outro tem que mudar para que eu seja feliz. Meu dia foi estressante porque tal pessoa me tratou mal, porque meu chefe isso, porque meu filho, porque meu marido. Ali a gente perde a oportunidade de ter esse relacionamento santo que está sendo dito aqui. Aqueles que têm que encontrar-se, encontrar-se-ão, pois juntos têm o potencial para um relacionamento santo. Estão prontos um para o outro. Então, ao descobrir essa verdade, que a gente comece a dar um passinho para trás, toda vez que a gente for entrar em julgamento daquele irmão que se apresentou na nossa vida. O que eu posso aprender com isso? O que esse meu irmão está querendo me mostrar? E geralmente, né, começa bem dentro da família, onde se tem os maiores conflitos. Ali existe a oportunidade de transmutar todo aquele conflito em amor. E essa é a função do professor de Deus, que ele age ali dentro daquele relacionamento para que os dois se lembrem, para que ambos se lembrem da verdade. Tira toda a intenção egóica de eu estou certo, você está errado. Não, o que precisa predominar no nosso relacionamento é o amor unificado. Então, eu tiro toda a necessidade de estar certa. Eu escolho estar em paz. Geralmente é o nosso ego que quer estar certo. O Espírito Santo vai nos levar para a paz e para o amor. Então, quando ele entra dentro de um relacionamento, ele transmuta, ele usa esse relacionamento para que a gente se lembre da verdade. O nível de ensino mais simples aparenta ser bem superficial. Consiste do que parecem ser encontros muito casuais. Um encontro, por acaso, entre aspas, de duas pessoas aparentemente estranhas em um elevador. Uma criança que não olha para onde está indo e, por acaso, correndo, vai de encontro a um adulto. Dois estudantes que casualmente caminham para casa juntos. Esses encontros não são casuais. Cada um deles tem o potencial para vir a ser uma situação de ensino-aprendizado. Talvez os dois estranhos no elevador sorriam um para o outro. Talvez o adulto não brigue com a criança que o atropelou. Talvez os estudantes venham a ser amigos. Mesmo no nível de encontro mais casual, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será a salvação. Esse instante será o suficiente e a salvação veio. Nessa parte que diz assim, ó, é possível que duas pessoas percam de vista os seus interesses separados. E ainda que por apenas um momento,
esse instante será suficiente. A maioria dos relacionamentos não estão prontos para abrir mão de seus interesses. O amor que nós vemos no mundo é um amor condicionado. O outro precisa fazer o que eu quero para que eu seja feliz. Mas no momento que eu abro mão de estar certa, eu abro mão da ideia de que eu sei alguma coisa, de que eu sei o que é melhor para mim, ou de que eu sei o que é melhor para o outro, e fico com aquilo que é. Imagine um relacionamento que seja de marido e mulher, que é um dos relacionamentos mais próximos, né, que a gente vai aí para uma vida inteira. Quando a gente perde o interesse de estar certo, quando a gente simplesmente fica com aquilo que é, quando você acolhe o outro, ao invés de julgar, apontar o dedo, você precisa melhorar isso, você precisa melhorar aquilo. Você me estressa, você não era assim. Olha o tanto de cobrança, por exemplo, que a gente coloca dentro de um relacionamento. E isso acontece dos dois lados. Então, será que esse relacionamento está disposto a abrir mão de seus interesses pessoais, que são os interesses do ego, para que o amor incondicional prevaleça? Para que os dois se lembrem que a única coisa que existe é amor? Que a gente pode resolver isso de outra forma, sem competição, sem ataque. Em geral, em qualquer discussão que a gente tenha, em qualquer tipo de relacionamento, são duas pessoas querendo enfiar a própria verdade goela abaixo do outro. A gente não para ouvir. A gente simplesmente está esperando o outro terminar de falar para você falar por cima e provar que você estava certo. A maioria dos relacionamentos é uma competição de quem sabe mais, de quem pode mais, de quem faz mais. Então, será que na nossa vida existe algum relacionamento no qual a gente tira todos os nossos interesses pessoais? Pode ser no relacionamento marido e mulher, pode ser relacionamento profissional, seus amigos, familiares. Você consegue abrir mão de estar certo para estar em paz? É fácil para você só aceitar ali o ponto de vista do outro e ficar em paz com isso? Então, observe isso agora, porque essa afirmação aqui é muito profunda para a gente avaliar. Vou ler novamente. É possível que duas pessoas percam de vistas os seus interesses separados, ainda que por apenas um momento. Esse instante será suficiente. A salvação veio. É difícil compreender que o conceito de níveis para ensinar o curso universal é um conceito tão sem significado na realidade quanto o tempo. A ilusão de um permite a ilusão do outro. No tempo, o professor de Deus parece começar a mudar a sua mente a respeito do mundo com uma única decisão. A partir daí, aprende cada vez mais acerca da nova direção à medida que ensina. Já tratamos da ilusão do tempo, mas a ilusão dos níveis de ensino parece ser algo diferente. Talvez a melhor maneira de demonstrar que tais níveis não podem existir seja simplesmente dizer que qualquer nível de situação de ensino-aprendizado é parte do plano de Deus para expiação. E o seu plano não pode ter níveis, sendo um reflexo da sua vontade. Lembrando mais uma vez que expiação são as nossas salas de aulas. São situações que se apresentam em nossa vida para que eu me lembre da verdade, para que eu me lembre que eu sou amor. Então, para o Espírito Santo, a única coisa que existe é o amor. Quem está dando significado para cada situação que chega na nossa vida, se aquilo é um obstáculo, se é um desafio, se está certo, se está errado, se é felicidade, se é sofrimento,
é o nosso ego. Então, para o professor de Deus interno, para o Espírito Santo, não tem significado se aquilo que eu que está chegando para mim resolver, o meu ego está estribuchando. Se foi uma doença no corpo, se é uma falência, se é um problema de relacionamento, se é uma crise existencial. Não importa qual seja a expiação. A expiação é uma ferramenta para que eu me lembre. Então, quando eu coloco a minha mente na guiança desse Espírito Santo, eu consigo estar em paz para passar por essas expiações, por essas dificuldades, que nada mais é do que salas de aulas que se apresentam, onde eu terei dois caminhos a seguir. Qualquer problema que se apresenta na minha vida, ou eu vou colocar a minha mente no ego, nas percepções equivocadas, ou eu vou colocar a minha mente no Espírito Santo, que irá me conduzir até essa ideia unificada de amor, até essa lembrança de que eu não sou esse equívoco que se apresentou. Eu não sou essa raiva, eu não sou esse medo. Então ali a expiação cumpriu o seu propósito. Eu não vou mais me identificar com aquela situação de separação, com aquela crença de separação. Faz sentido? A salvação está sempre pronta e sempre presente. Os professores de Deus trabalham em níveis diferentes, mas o resultado é sempre o mesmo. Então, acreditar que existe, por exemplo, níveis de evolução, isso é uma ilusão, né? Em última instância, não existe níveis de aprendizado, níveis de evolução. Nós precisamos nos lembrar que somos seres eternos, imutáveis e amorosos. Então, a expiação vem para que eu me lembre. Só que, equivocadamente, a gente acredita que a gente precisa passar por um processo de evolução, que o se tornar, por exemplo, seres humanos melhores faz parte de uma evolução do nosso espírito. Quando, na verdade, nós estamos aqui evoluindo somente nas percepções do nosso ego. O que importa realmente é que seja lá o que se apresente na minha vida, a situação que chegue, que eu me lembre da verdade. E isso pode acontecer a qualquer momento, em qualquer nível que eu acredite que eu esteja. Por exemplo, eu aqui estou num nível de entendimento, você que está me assistindo está em outro nível. Um Buda, por exemplo, está em outro nível, com o olhar que a gente coloca aqui no ego. A gente classifica, né? Quem está iluminado, quem não está, quem é mais espiritual. A gente coloca rótulos para tudo. O que é ser religioso, o que é ser espiritual, como que uma pessoa espiritualizada deve se comportar, como que ela deve reagir às coisas. Todos esses níveis, esses rótulos que a gente coloca, está dentro das percepções do nosso ego. Para a unidade, para o professor de Deus, que é o Espírito Santo, isso não tem significado nenhum. Porque nós somos a extensão desse amor. Eu não tenho nada para melhorar em última instância. Nós somos a extensão de Deus. E essa conexão com esse amor está sempre aqui presente em mim. Eu só preciso me lembrar. Então, vamos trocar um pouquinho esse paradigma, essa ideia equivocada de que eu preciso evoluir, de que eu preciso renascer não sei mais quantas vezes, para que eu me lembre que eu sou o amor. Eu só preciso soltar a culpa de estar separada de Deus. Pode ser agora, pode ser daqui 1000 anos, não sei. Mas eu só preciso me lembrar que eu não sou a culpa, que eu não sou o medo. Esses seriam os níveis de ensino de acordo com a dualidade, de acordo com essas percepções aqui do mundo. Mas para o Espírito Santo, níveis de ensino não existe. Porque tudo que se apresenta nos leva para o mesmo lugar, que é um único objetivo. Esse pensamento de unidade com Deus. Então, a cada situação de ensino-aprendizado é máxima, no sentido que cada uma das pessoas nela envolvidas vai aprender o máximo de que é capaz com a outra naquela ocasião.
Neste sentido, e somente neste sentido, podemos falar em níveis de ensino. Usando a expressão dessa maneira, diríamos que o segundo nível de ensino é um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa de ensino-aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente separam-se. Eu gosto de um termo que a professora Marcela Leal usa, que é projeto casado de sofrimento. Então, por exemplo, em uma briga, em uma discussão, alguém que trai, alguém que passa a perna no outro, qualquer problema que você arrume na sua vida aí, que tem uma outra pessoa envolvida. Ali é um projeto casado de sofrimento, porque vocês dois se encontraram para que os dois se lembrem do amor. A mente dos dois estão equivocadas, tanto a mente do algoz quanto a mente da vítima. Então, nesse momento, se os dois estiverem ali disponíveis para a lembrança, o Espírito Santo irá agir, irá conduzir esse encontro, essa expiação, para que os dois se lembrem que são amor. Então, um relacionamento mais prolongado, no qual duas pessoas entram em uma situação razoavelmente intensa, o ensino-aprendizado por um certo tempo e depois aparentemente se separam. Como no caso do primeiro nível, esses encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Entretanto, todos aqueles que se encontram algum dia encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus não está equivocado no seu filho. Vou ler mais uma vez essa parte aqui, ó. Como no caso do primeiro nível, nesses encontros não são acidentais e nem aquilo que aparenta ser o final do relacionamento é um final real. Mais uma vez, cada um aprendeu o máximo que pôde na ocasião. Entretanto, todos aqueles que se encontram algum dia encontrar-se-ão outra vez, pois é destino de todo relacionamento vir a ser santo. Deus não está equivocado no nosso filho. Então, quando a gente perde a oportunidade ali de se reconciliar com essa paz, porque a grande maioria dos relacionamentos, quando existe briga, algum tipo de conflito, quando a gente não vai com a cara das pessoas, quando a gente pega aquela birra, aquele ranço, o que a gente faz? A gente se afasta, a gente acha que o outro está errado, e percebe que ali a gente perde a oportunidade de aprender? E como aqui diz, cada um de nós vai aprender conforme a resistência do nosso ego, né? Porque a gente precisa se colocar à disposição para ver a verdade. E isso dói no nosso ego. Todo mundo que já teve algum tipo de conflito em relacionamento sabe que é muito difícil ultrapassar o orgulho, o medo, a culpa. Em geral, a gente entra numa reatividade muito forte que, ao invés de nos lembrarmos desse amor, a gente rejeita esse amor e vai cada um para um canto. Só que ali a gente perdeu a oportunidade de ter um relacionamento santo. Eu preciso corrigir a minha mente. Então, talvez eu não volte a encontrar exatamente aquela pessoa, mas os personagens irão se repetir, a situação irá se repetir, para que eu me lembre que aquele comportamento foi equivocado, para que eu me lembre do amor. Como vai ser essa expiação, essa sala de aula? Não sei, mas cada relacionamento que chega na minha vida, que eu não aprendo a transmutar aquilo em amor, aquilo vai se repetir. Em algum momento, em alguma situação, eu vou precisar não é aprender essa lição, mas é corrigir o meu ponto de vista. Fazer a reversão de pensamento, de um sistema de pensamento do ego que nos leva para a separação, entrar em um sistema de pensamento de amor. Então, observa como que aqui na dualidade, a gente acaba usando a palavra que a gente aprende com os erros.
Ah, porque agora eu sou uma pessoa melhor, porque já passei por muita dificuldade, já quebrei muita cara e aprendi com os erros. E agora eu sou mais maduro, eu não sou mais tão reativo, agora eu estou mais em paz. Esse aprender com os erros, eu vejo que é uma forma da gente reverter o nosso pensamento. Parece que o nosso nível de amorosidade, nível de consciência vai aumentando. Então, por exemplo, se você era uma pessoa que fazia fofoca, que competia, que julgava, de repente você começa a aprender com esses equívocos e você vai parando de fazer. Você já se enfiou em um monte de confusão por falar dos outros, ou seja o que for. Chega um momento que você cansa de se enfiar em um monte de confusão e ali você muda a tua percepção. Você sai da percepção equivocada e vem para essa mente certa. Então você simplesmente não repete mais esse erro. Então eu sinto que nesse momento é quando você se encontra novamente com essa situação e tem a oportunidade de transformar este relacionamento equivocado em um relacionamento santo. Porque você lembra, né, da verdade. Com isso, a gente diz que a gente aprende com os erros. O terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formados, duram a vida inteira. Essas são situações de ensino-aprendizado nas quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. O que é o equilíbrio de ensino-aprendizado ser de fato perfeito? Eu sinto que é quando duas pessoas decidem perdoar. O amor precisa prevalecer. Então, vamos colocar ali o relacionamento de marido e mulher. Por exemplo, eu tenho um combinado com meu marido. A gente tem um combinado que ninguém dorme brigado. Seja o que for, a gente vai resolver. Por quê? Ou a briga é boa o suficiente pra gente separar amanhã, ou então a gente vai se resolver agora, porque amanhã eu vou ter que olhar pra sua cara, entende? Amanhã eu vou escolher ainda continuar casado com você. Então por que a gente vai dormir brigado? Por que a gente vai ficar uma semana sem se falar? Não faz sentido. Então são duas pessoas que escolhem que apesar de qualquer dificuldade, o amor irá prevalecer. A harmonia irá prevalecer. A gente vai encontrar um caminho de unificar as nossas metas, pensamentos. Só dando um exemplo desse relacionamento aqui na dualidade. Mas a gente pode colocar isso para tudo. Oi, Cláudia, seja bem-vinda. Estamos quase finalizando, mas depois assiste gravado. Então, eu vou ler novamente aqui essa parte 5, para vocês entenderem esse exemplo que eu dei. Então, o terceiro nível de ensino ocorre em relacionamentos que, uma vez formado, duram a vida inteira. Essas são situações de ensino-aprendizado nas quais a cada pessoa é dado um parceiro que é escolhido para o aprendizado, por lhe oferecer oportunidades ilimitadas de aprender. Em geral, esses relacionamentos são poucos, porque a sua existência implica que os envolvidos tenham simultaneamente alcançado um estágio em que o equilíbrio de ensino-aprendizado seja de fato perfeito. Isso não significa que eles necessariamente reconheçam isso. De fato, em geral, não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis em um relacionamento ao outro, por algum tempo e talvez pela vida fora. Então, como terapeuta, faço também terapia de casais. Eu vejo que o conflito exatamente que acontece é esse. São dois casais que estão ali por uma vida toda, que tem esse momento de ensino-aprendizado, que juntos podem ter essa meta de corrigir a sua mente, de se lembrar da verdade, mas que escolhem competir um com o outro.
acredita que precisa se defender do próprio parceiro. Existe uma competição ali de quem tá certo, quem tá errado. Existe muito orgulho. É que se fulano pediu desculpa, eu não vou pedir, é porque eu tô certa. É porque é sempre eu que vou atrás para resolver. Fulano nunca se abre, não fala. Existe ali uma perda de tempo, vamos dizer assim, uma perda de oportunidade de correção da mente das duas pessoas. E olha como que é incrível, né, o relacionamento de marido e mulher, principalmente quando existem frutos desse relacionamento. O relacionamento de mãe e filho, de pai e filho, de irmãos. Ali são esses relacionamentos longos, né? Que aqui na vida, dentro da dualidade, a gente fala que a gente não escolhe os nossos familiares. Se pudesse escolher os parentes de sangue, a gente escolheria outras pessoas. E olha como que é dentro das famílias onde a gente vê as maiores confusões, os maiores equívocos. Famílias aí de 5, 10 irmãos, tios, primos, é uma brigaiada do caramba. Porque ali é todo mundo que tá tendo a oportunidade de ressignificar aquilo e de trazer o amor. Só que escolhe não fazer, como disse aqui, e leva esse equívoco por uma vida fora. Só que em algum momento, esses relacionamentos precisam ser santos. E serão. E aí entra uma analogia muito legal, que é, sim, na dualidade aqui, a reencarnação, que dizem, né, que a gente escolhe ali dentro da nossa família as pessoas que a gente precisa transmutar em amor. Entra um pouquinho da crença de culpa e de medo, porque a gente acredita que tá devendo algo para alguém, então vai nascer teu filho, vai nascer teu pai. Acredita-se que eu preciso nascer dentro dessa família para pagar essa culpa e esse medo de ter prejudicado alguém. Mas daí, trazendo para um curso em milagres, a família é a oportunidade de transmutar tudo isso em amor. E essa transmutação é lembrança. Todos nós nos encontramos, como disse aqui, não existe encontro casual. Tudo é para que a gente se lembre. E cada professor de Deus irá encontrar o seu aluno. E o seu aluno não necessariamente é o que nós estamos fazendo aqui. Eu como professora de autoconhecimento e vocês que estão me ouvindo, ou eu como terapeuta e os meus clientes, professor de Deus, ensino e aprendizado são todos os relacionamentos. Relacionamento profissional, relacionamento de trabalho, relacionamento de marido e mulher, de filho, um estranho que aparecer na rua. Todo relacionamento tem o objetivo de que você se lembre da verdade e que você se lembre que você é um amor imutável, que você não precisa de nada, que você já é tudo. Então, olha que oportunidade incrível aí pra gente olhar para os nossos relacionamentos, principalmente esses relacionamentos aqui no mundo que se diz ser tão profundos e duradouros. Então, isso não significa que eles necessariamente reconhecem isso. De fato, em geral, não reconhecem. Eles podem até mesmo ser bastante hostis em relação ao outro por algum tempo, e talvez pela vida fora. No entanto, caso decidam aprendê-la, a lição perfeita está diante deles e podem ser aprendidas. Então, qual que é o nosso papel? Nós aqui, você pode ser a única pessoa da sua família que entendeu tudo isso e fala, Espírito Santo, eu quero aprender. Por que que eu tenho esse conflito com o meu irmão? Por que o meu relacionamento tá tão difícil? Por que meu filho me odeia? Por que minha sogra não me suporta? Como que eu posso olhar para isso com a face de Cristo? Como eu posso olhar para isso com amor? Então, uma pessoa que se coloca disponível para essa correção, o Espírito Santo irá agir. E se decidem aprendê-la, vêm a ser os salvadores dos professores que vacilam e podem até mesmo parecer falhar. Podem parecer falhar. Nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar ajuda de que necessita. Então, todos nós temos o professor de Deus em nós. Até aquela tua cunhada que é fofoqueira, tua sogra,
que fala mal de você, o seu marido que não quer saber de nada de espiritualidade, que é completamente materialista, ele tem esse professor de Deus interno nele. Oi, Sônia, seja bem-vinda. Estamos no finalzinho já. Mas depois olha gravado, que está maravilhoso os esclarecimentos sobre relacionamento. Então, todos nós temos esse professor interno, que é o Espírito Santo, que é a parte lembrada em nós desse amor. Então, no momento que um de nós aqui, dentro de um relacionamento caótico, se lembra dessa verdade, nós iremos receber a ajuda que precisamos, para que os dois, dentro desse relacionamento, possa se lembrar do amor e possa soltar todos os equívocos que tem nos separado. E o equívoco, às vezes, pode ser briga dentro de relacionamento, equívoco de doença sendo manifestada, equívoco de falta de dinheiro, de qualquer coisa que te separe do amor, que gere conflito. Então, como disse aqui no finalzinho, nenhum professor de Deus pode deixar de encontrar a ajuda de que necessita. Nenhum professor de Deus. E você é um professor de Deus a partir do momento que você coloca aqui a tua vida à disposição para a correção. Então, o pedido de hoje é: Espírito Santo, eu quero ver a verdade. Espírito Santo, eu quero me lembrar, eu quero colocar à disposição o meu pensar, o meu sentir e o meu agir. Eu já entendi que o meu corpo é uma ferramenta para o espírito. Eu já entendi que a minha mente é uma ferramenta para o espírito. Então, eu vou tirar ali todas as necessidades egóicas, todo o meu individualismo, tudo aquilo que o meu ego quer, e eu coloco à disposição do Espírito Santo. Eu não quero nada, eu não sei nada, eu não preciso de nada. O que eu preciso é colocar a minha mente à disposição do Espírito Santo, para que ele corrija em mim, para que ele mude toda essa percepção equivocada da dualidade e me coloque no caminho em direção a Deus. Como nós lemos lá no prefácio, o último passo para essa correção será feita por Deus. O objetivo do Espírito Santo é simplesmente a reversão de pensamento. Então, no momento que a gente se coloca disponível para isso, milagres acontecem. Então, esse foi quais são os níveis de ensino. Assistam depois a live novamente. A partir de amanhã a Claita já está melhor. Então, a partir de amanhã ela segue fazendo os exercícios, né, da parte do livro. E a gente segue juntas quarta-feira e sexta-feira aqui com o Manual de Professores. A gente já vai estar dividindo. Vai ser muito legal poder compartilhar tudo aqui dentro da Escola Unicista agora com vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, fala com a gente no direct. E vamos cada vez mais nos lembrando, entendendo que aqui somos todos professores de Deus e o ensino e o aprendizado se dá ao mesmo tempo, a partir do momento que a gente se coloca à disposição. Aqui é um lugar para se montar uma egrégora onde todos estejam disponíveis para se lembrar da verdade. E dessa forma, a gente vai estar no mundo sem ser do mundo. Certo, meninas? Gratidão pela presença de vocês e a gente se vê na próxima. Beijo. Tchau.